O jovem político mineiro, Luiz Gambozzi. E agora é a vez de São Paulo. É a vez de Armando Ferrentini, diretor da revista Propaganda. Intervalo Paulista. Hoje vamos apresentar uma produtora de comerciais. Uma produtora de apenas 3 anos, muito ágil, cujo número 1 é o Milton Fischer, que está aqui conosco. Milton, você trouxe aí uma série de comerciais para apresentar para o telespectador. Mas antes eu queria que você rapidamente falasse o que é a Filmmakers. Bom, boa noite. A Filmmaker é uma produtora que trabalha basicamente com comerciais, procurando trabalhar em Cine VT, trazendo essa ideia já de 3 anos para cá e procurando atingir qualidade. O nosso objetivo é lançar pessoas novas, o nosso objetivo é trabalhar com os profissionais do mercado, mas o nosso objetivo principal é atrair comerciais com qualidade e trabalhar em cima dessa qualidade. Basicamente isso. O Milton Fischer vai agora apresentar alguns dos trabalhos da Filmmakers. A Filmmakers foi a produtora do ano no último Colunistas Produção. Milton, pode começar a apresentação. Bom, nós vamos começar pelo primeiro comercial que a Filmmaker produziu em 1987, lançando um diretor novo para o mercado de comerciais. É um comercial feito nacionalmente, para veiculação nacional, para Calvin Klein, com direção de Walter Salles Jr., e com fotografia de Abraham Lincoln Mitre. Calvin Klein. Bom, é importante salientar que a Filmmaker tem uma joint venture fora do Brasil e isso nos auxilia a produção, em produções de comerciais na Europa e nos Estados Unidos. E nós produzimos as 2 últimas campanhas do Estado de São Paulo internacionais e a última foi, eu acho que uma vitória em termos de produção, porque nós tivemos como garoto de propaganda o Dr. Mário Vargas Llosa, candidato à presidência do Peru, o presidente de Portugal, Mário Soares, e o ministro da Cultura da França e Comunicações, Monsieur Jacques Lang. Esses comerciais têm a direção de Marcos Van Stock, que tem uma curiosidade com a dificuldade da produção, com 3 diretores de fotografia diferentes. Rodolfo Sanches, Felipe Davinha y Wagner Negrão. Creo que hay esperanza, que dentro del propio Brasil hay fuerzas que representan la modernidad, que trabajan por establecer en Brasil, junto a esa libertad política que los brasileños ya tienen, una libertad económica, que es la única que puede asegurar el desarrollo, el progreso y las oportunidades para todos los ciudadanos de un país. Dr. Vargas Llosa, como o senhor está tão bem informado da realidade brasileira? Bueno, por diversos periódicos y revistas de ese mundo variado que es el mundo de las publicaciones brasileñas y principalmente, por supuesto, por O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, o jornal. O Brasil é um país fabulosamente rico, com potencialidades enormes, tem uma balança comercial altamente favorável e por isso tem condições de regeneração económica muito rápida, penso eu. Precisa de resolver o problema da dívida externa. Eu tenho sempre dito que é intolerável esta asfixia de que sofre o Brasil pela parte dos grandes bancos. Senhor Presidente, como Vossa Excelência está tão bem informado da realidade brasileira? Eu tenho muitos contactos com brasileiros que passam por Portugal e que eu procuro sempre receber e falar. Informo, leio os jornais. Eu, por exemplo, sou um leitor do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, o jornal. Vous avez un système d'élection
l'élection du président de la République au suffrage universel direct, mais aussi un congrès qui dispose de vrais pouvoirs, et puis par ailleurs des États autonomes, chacun définissant sa politique. Je crois que de ce point de vue, le Brésil est un modèle très intéressant de démocratie pluraliste. Senhor ministro, como o senhor está tão bem informado a respeito do Brasil? D'abord, les dernières informations m'ont été fournies par votre journal, Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, o jornal. Bom, California Dream foi um dream para nós todos, foi um sonho. Nós conquistamos um cliente que para nós é muito importante, nós estamos trabalhando com eles desde 1988, que é a C&A, que é uma loja de moda muito importante e um cliente formidável para se trabalhar. E ela nos deu esse filme fantástico, que é o California Dream, que tem a direção do Walter Salles e a fotografia do Zé Roberto Eliezer, que é um filme belíssimo, filme que já ganhou vários prêmios e espero que continue ganhando. A linha que nós já vimos trabalhando em jornais nos propiciou uma campanha para o Jornal da Tarde. É uma campanha interessante porque é toda a relação entre o leitor e sempre um bico, alguém que está bicando o jornal, bicando a notícia. E ela tem uma linha de humor que eu gosto muito. Desse filme a direção é de Laonte Clava e a fotografia do Sérgio Mastrocola. Ninguém fica indiferente diante do Jornal da Tarde. Converse com ele. Nós temos uma campanha que é bastante irreverente, ela é simpática porque ela é absolutamente boba, acontece coisas engraçadas, sem porquê. É interessante, essa campanha nós fizemos em um dia, vocês vão ver 6 comerciais, mas na realidade são 9 produzidos num dia só. E foi fluindo, fomos trabalhando, foi fluindo, foi acontecendo e fomos criando. A campanha nos foi encomendada com 4 comerciais e acabamos produzindo 9 e o cliente acabou aprovando os 9. Essa campanha também é dessa dupla que nós estamos trabalhando, que é o Laonte Clava e o Sérgio Mastrocola. Acho que vale a pena ver, que são coisas bastante interessantes. Nós temos uma campanha que eu pessoalmente gosto muito, ela nos deu muitos prêmios, ela é medalha de prata no FIAP, ela tem um prêmio para nós
fundamental, que ela foi o filme do ano, o prêmio Colunista Produção. Ela ganhou direção, fotografia, produção, bom, ganhou tudo. E ela é um filme muito bonito, que nos deu realmente o grande prêmio de produtora do ano, no prêmio Colunista Produção do ano passado. E é um filme todo em preto e branco, rodado em preto e branco e com finalização em computação. E essa também é do Walter Salles Jr. e com direção de fotografia do Zé Roberto Eliezer. You must remember this in every season, for winter comes and goes and spring makes way for summertime. You know that time goes by, but there's a special place where dreams and fantasy are never out of fashion. You must remember this, 'cause there's a reason. Presentes são como beijos que a gente troca e não pode mais esquecer. Your dreams will never die, and that's the reason why you must remember this. You must remember Christmas. Natal é o Dourado Plaza. Você tem que lembrar disso. Milton, número 1 de uma produtora de apenas 3 anos, que mensagem daria a todos os jovens que estão vendo o intervalo nesse momento? O produtor de 3 anos é absolutamente jovem. Então, o que eu posso dizer é que vocês batalhem, que vocês procurem os produtores, que vocês procurem as agências. As agências são as grandes responsáveis pelo lançamento dos grandes talentos que nós temos no mercado. Quanto mais jovem, melhor. Quanto mais velho, melhor. O espaço existe. Os jovens agora precisam nos procurar, e não a mim só, porque vão fazer uma fila na Filmmaker, mas as agências e o mercado. Batalhem por aquilo que vocês querem fazer e conseguir, porque vocês vão conseguir. A Filmmaker está aí para provar isso. Aguardem o prêmio Intervalo Abraconto, uma homenagem aos 40 anos da televisão brasileira. No próximo segmento de intervalo, Lula Vieira e a seleção dos filmes mais marcantes dos últimos 5 anos, os que entraram para a história. Por dentro do produto, Jomar Pereira da Silva e o marketing bancário depois do Plano Collor. José Madeira conversa com Haroldo Meira sobre os 25 anos da MPM de Brasília. Neste domingo, Ron Carter e Fred Hubbard em sintonia no canal Jazz. Trompete, contrabaixo, piano e bateria. A mágica do som instrumental. Roberto Moura entrevista Luiz Alves, que comenta a performance do contrabaixista americano. E de quebra, dá uma super canja. Canal Jazz, neste domingo, 7 da noite. Não misture as coisas. Beber um pouco já é o bastante para não dirigir. Se o seu filho completa 7 anos até 30 de abril de 1991, está na hora de você fazer a inscrição dele numa escola pública. Leve a certidão de nascimento e um comprovante de residência na escola estadual ou municipal de seu bairro. Você tem até o dia 29 de junho para solicitar uma vaga. Reserve um espaço para o futuro de seu filho. Governo do Estado de Minas Gerais. Surpreendente, irreverente, romântico. Olhai as queimadas, parai motosserras. Muita energia em altíssimo astral. Eduardo Duzek, no show Lua Sonora. Olá, moçada. Queria convidar vocês para a próxima terça-feira assistirem meu show aqui na TVE, Lua Sonora, um especial junto com a MPB. Falou?
Aqui está Lula Vieira para contar as histórias da propaganda. E nós continuamos hoje apresentando comerciais de televisão que entraram recentemente para a história da propaganda. Comerciais que, por sua qualidade de produção, pela sua criatividade e até mesmo pela repercussão que teve junto ao público, que tiveram junto ao público, eles com certeza conseguiram seu lugar na história dos comerciais de televisão no Brasil. O primeiro deles é um filme que se destaca pela criatividade e pela maravilhosa realização. É um filme que durante todo o seu desenrolar prende a atenção do espectador, criando uma surpresa a cada segundo. É o Shell Responde, Como Dirigir com Segurança. Engarrafamentos, neurose, os milhares de problemas do trânsito. Shell Responde número 6. Como dirigir com segurança nas grandes cidades. Passe nos postos Shell e peça o seu. Em seguida, uma ideia maravilhosa para fazer um pack shot, ou seja, para mostrar o produto durante os 30 segundos do comercial. E mostrar de forma concernente, de forma emocionante, de forma, vamos até dizer, dramática. Você fica o tempo inteiro de olho grudado no produto durante todo o comercial. Presta atenção. Você vai ouvir agora o novo sucesso Cashbox do Puro Purê Et. O único puro purê. Manja com sal, manja com salsa, manja com puro purê. Manja com orégano, manja com que apare, manja com que aparecer. Manja com a linte, manja com a mint, manja com puro purê. Viene a mangiar e comer, esse é puro purê. Viene a mangiar. Para fazer uma campanha de bastante filmes, sem mudar uma única vez o vídeo, mudando apenas o áudio, e como apenas a apresentação do produto e apenas mais uma mão feminina, se consegue criar uma história bastante interessante. Discreto, marcante. English Lavender de Atkinsons, para homens sempre esperados. Em seguida, um filme que conseguiu uma coisa que todos nós procuramos, que é entrar no gosto do público e virar uma anedota, virar uma expressão de uso corrente. Camisa nova, Fernandinho. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top. Bonita. Modelo novo, Fernando? Sim, senhor. Gostei. Camisas West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. O próximo filme está aqui pela sua maravilhosa produção, pela sua excepcional trilha sonora, pela sua montagem perfeita. Um filme que ficou inesquecível. Um filme que todo mundo vai se lembrar quando ver uma garrafa de malte 90. O filme do seu lançamento.
Jornal de 90. O prazer de fazer bem feito. E agora uma campanha que inaugurou uma moda na televisão brasileira. A moda dos filmes psicanalíticos. Aquele filme que era apenas uma câmera sobre alguém que começava a falar apenas de si mesmo, de suas emoções, de seus sentimentos. Filme que inaugurou toda esta enorme série de comerciais de cunho psicológico. O primeiro deles é Calvin Klein, Vagabundo. Minha mãe sempre me ensinou a lavar as orelhas, a ficar com as mãos limpas no jantar, não pôr o cotovelo na mesa. Só que não adianta. Eu quero ser um vagabundo. Calvin Klein Jeans. O vagabundo é aquele que não tá aí com nada, mas tá com tudo. Por dentro do produto, com Jomar Pereira da Silva. Depois do choque econômico, veio o choque de marketing, principalmente do marketing bancário. Passado aqueles primeiros momentos, né, da perplexidade que todo consumidor se viu atingido, né, em sua poupança, em suas reservas, todas aplicadas no mercado financeiro, de repente nós começamos a perceber alguns movimentos, né, de marketing bancário, algumas organizações tentando, naquele primeiro instante, encontrar uma maneira de enfrentar o problema, que era um consumidor desorientado, perplexo, procurando informações. E um banco que fez isso com muita precisão, com muita seriedade, foi o Citibank. Logo nos primeiros dias, eles saíram pesquisando os consumidores. Fizeram, inclusive, um VT, quer dizer, um vídeo gravado, né, com depoimento dos consumidores, entrevistando consumidores na fila, inclusive, do próprio banco, tentando apurar exatamente o que os consumidores estavam querendo naquele instante saber, que tipo de informação estava sendo necessário passar para os consumidores. Obtido esse resultado, essas respostas, o Citibank o que fez? Preparou uma cartilha de informação ao consumidor e ele percebeu muito claramente que naquele instante não era importante, quer dizer, o cafezinho, o tapinha nas costas do gerente, quer dizer, tudo isso é importante dentro de um contexto, mas naquele instante era fundamental a informação. O consumidor estava carente de informações. Então o que o Citibank fez? Além da cartilha, saiu também com um anúncio esclarecedor, de uma certa forma se desculpando com o consumidor que, naquele primeiro momento, eles tinham uma média de chamadas telefônicas de consulta de 3.000 consultas em média, passaram para quase 20.000 consultas diárias, o que, obviamente, congestionou o sistema telefônico do banco. Eles, então, o que fizeram? Pediram desculpa através de um anúncio. Eles colocaram um anúncio muito claro, medidas provisórias, soluções definitivas. Além de pedir desculpa, lançaram também um novo produto através de um fundo de curto prazo. E você sabe o que aconteceu, então, em função desse trabalho de marketing que o Citibank fez? Eles arrecadaram 100 milhões de dólares de captação de recursos nesse primeiro momento. Eu acho que foi um resultado magnífico, eu acho que é um exemplo de case de marketing. E agora, intervalo de Brasília, com José Madeira. Brasília é uma cidade com apenas 30 anos de existência, uma cidade jovem. E há 25 anos, uma agência de propaganda pontifica na Publicidade Brasília, é a MPM. E para falar sobre esta agência, nós trouxemos o publicitário Haroldo Meira, que é o diretor da MPM Brasília e é também presidente do Sindicato das Agências de Propaganda de Brasília. Haroldo, esta sua posição de presidente do sindicato e de diretor da MPM, como é que você age? Como é que você trabalha com duas posições tão conflitantes? Não existe conflito. O sindicato ele funciona como uma entidade de classe, onde todos os associados, que são as agências, têm a participação, são feitas discussões. Porque o sindicato tem relativamente pouco tempo, tem uns 5, 6 anos, em função de Brasília, hoje em dia, ter um mercado que eu acredito ser um dos 5 maiores do país, e lá o sindicato funciona de todas as maneiras, não há conflito entre as agências. Quer dizer, é tudo discutido democraticamente, numa mesa, e as ações do sindicato defendem a entidade, né? Quer dizer, defendem as agências, que é o órgão representativo da classe publicitária. Haroldo, a MPM este ano foi a agência do ano do Prêmio Colunista 90, Regional Brasília.
você trouxe um comercial, me parece, foi o comercial do ano. Você poderia falar sobre ele, antes de nós chamarmos? Esse comercial é de um cliente que nós temos lá em Brasília, da área privada, o Parque Shopping. E foi um comercial que teve uma certa pesquisa, que nós, a dupla de criação, o Pedro e o João Paulo, que a gente chama dupla bíblica, eles foram pesquisar na Atlântica de cinema, pegaram uma fita bem antiga e teve todo um trabalho de computação. Foi um comercial totalmente dirigido e criado lá em Brasília e produzido em São Paulo. É um trabalho interessante que a gente pode ver agora. Que tem no meu shopping center, tem mais alegria, mais fantasia e tudo que uma só tem. Tem mais, os botecos estão de volta, todo aquele clima e gente bonita é a nova moda, meu bem. Tem primavera, tem verão também, a moda quente que ninguém mais tem. Tem primavera aqui, vai ter verão ali, e tudo pra você se divertir. Moda primavera, verão. Moda primavera, verão, Parque Shopping, caliente. Bom, depois desse comercial, vamos perguntar ao Haroldo, porque a MPM em Brasília, nesses 25 anos, ela tem um cliente, que é um dos mais antigos, que é a Caixa Econômica Federal. Haroldo, como vocês, que são especialistas em governo, tratam a Caixa? Vocês fazem a Caixa, é um cliente normal, é um cliente com uma iniciativa privada, como o Parque Shopping, por exemplo? Todos os clientes da MPM têm um tratamento como qualquer outro cliente. O governo hoje em dia está bastante profissionalizado, vamos dizer assim, e está atuando no mercado como um anunciante qualquer. Esse comercial da Caixa é interessante a gente colocar, porque você falou de 25 anos. Esse comercial eu acho que ele é um marco da história da propaganda brasileira e é um marco na Caixa Econômica. Em função dele ter transmitido toda essa imagem hoje que a Caixa tem, o VEM, foi o balé, foi um comercial que ele, na verdade, ele iniciou os musicais nos comerciais da propaganda brasileira. É fantástico esse comercial, ele marcou realmente a história da Caixa Econômica na propaganda brasileira. Só quem poupa na Caixa tá com mais. Tem dinheiro em Caixa, tem. Tem. E fica mais perto de tudo que a Caixa Econômica Federal tem. Tem cheque azul. Tem financiamento da casa própria. Tem empréstimo. Um serviço eficiente, rápido. Eu falo rápido, mas a Caixa Rápida é mais rápida ainda. Aproveite e antecipe seu depósito da Caixa Econômica Federal. Rápido, rápido. Sua poupança na Caixa sempre vai bem. Sempre vai bem. A Caixa Econômica Federal é segura desde os meus tempos de menina. Vem pra Caixa e tudo bem. Vem pra Caixa você também. Vem. Só que poupa na Caixa tá com mais. Tem dinheiro em Caixa, tem. Um serviço eficiente e rápido. Sua poupança na Caixa sempre vai bem. Vem pra Caixa e tudo bem. Vem pra Caixa você também. Vem. Dia de poupar, agora você pode depositar. Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, a cada dia o dinheiro vai aumentar. Vai rendendo na Caixa muito mais, vai crescendo, você vai ver. Esse hoje é dia de poupança, fique com a gente, você tá muito bem. Vem pra Caixa e tudo bem. Vem pra Caixa você também. Outro cliente importante da MPM em Brasília é o Banco do Brasil. E para o Banco do Brasil, a MPM fez uma série de trabalhos interessantes que eu pediria ao Haroldo Meira
para falar sobre ele, principalmente sobre o filme que ele trouxe, fala sobre uma campanha memorável do Ourocard. Haroldo, por favor. O Banco do Brasil também é outro cliente tradicional do MPM. Ele está com a gente há mais de 25 anos e realmente o Banco do Brasil, ele, em função das novas diretrizes dele, ele tem que atuar no mercado como um banco privado. E nós fizemos com grande sucesso, inclusive sendo premiado como projeto de marketing em São Paulo, o lançamento do Ourocard. Foi um lançamento fantástico, que o banco realmente estava entrando na disputa pelos cartões de crédito. E é um comercial muito interessante porque ele mostra não só o aspecto do Ourocard como um cartão de crédito, mas um cartão de garantia de cheque e para desconto de dinheiro nas agências do banco. É um comercial que realmente marcou e definiu com bastante sensibilidade o produto Ourocard. Cartão de crédito, cartão eletrônico, cartão de garantia de cheque. Para tirar esse peso do seu bolso, o Banco do Brasil e Visa Internacional criaram o Ourocard. Ourocard é cartão de crédito, cartão eletrônico e cartão de garantia de cheque. Tem seguro e saca dinheiro em todo o país. Mais do que vários cartões, Ourocard é o cartão. Porque você também é único. Depois desse comercial do Ourocard, um outro comercial que foi premiado pelo Colunistas 90, Regional Brasília, sobre o que eu pediria também o Haroldo para falar, que é fósforo, né, para o seu cliente Ministério do Trabalho. Isso foi, o Ministério chamou a gente porque eles estavam querendo fazer uma campanha de prevenção de acidentes de trabalho. E queriam um comercial, como todo cliente pede, né, um comercial diferente. É um comercial bastante interessante, existe uma comparação entre o fogo, entre a cabeça de fósforo e os operários, para exatamente chamar a atenção contra, quer dizer, a favor da prevenção de acidentes de trabalho. É um comercial também bastante criativo e ele também foi totalmente criado e produzido pela MPM Brasil. Más condições de trabalho ferem, mutilam e matam. Ferem a ética do empregador, mutilam a consciência da sociedade e matam a saúde do trabalhador. Quando um acidente de trabalho acontece, não é por mero acidente, é porque ficamos parados até que ele caia sobre nós. Acidente de trabalho. Você não precisa ser cúmplice. Para encerrar, vamos falar de novo na Caixa Econômica Federal, que parece que o cliente mais antigo e o cliente que tem um tratamento quase que especial. Eu gostaria que você falasse sobre esses dois últimos comerciais que vamos mostrar no programa Intervalo. Por favor, Haroldo. Os comerciais, eles também foram premiados no Prêmio Colunista e foi atendendo um pedido da Caixa que queria lançar um novo tipo de modalidade de aposta na loteria esportiva, na loteria federal e na Sena. E nós tivemos um tratamento que nós chamamos de monstro, né? Quer dizer, a gente trouxe o Vitor e trouxe o Frankenstein para falar da insistência do jogo, quer dizer, apostar no escuro, porque a máquina da loteria, você fazia um jogo e ela programava a sequência dos jogos. Então, a Caixa queria lançar isso. E nós achamos que seria bastante oportuno a questão da aposta no escuro. Quer dizer, na verdade, você fazia um jogo e a máquina programava outro. Então, isso foi aposta no escuro. E buscando essa colocação de apostar no escuro, a gente foi atrás dos monstros. É bastante interessante também, são dois comerciais, um complementa o outro. A gente pode ver agora. Oi, Frankie. Frankie diz que agora a Sena e Lotto tem aposta surpresa. Você preenche só um volante e a máquina programa vários jogos diferentes em pouco tempo. Todos para o mesmo concurso. É só marcar aqui. Aposta surpresa, válida para Sena e Lotto. Para quem não tem medo de apostar no escuro, claro. Olá, Victor.
Loto diz que agora Semiloto tem aposta surpresa. Você preenche só um volante e a máquina programa vários jogos diferentes em pouco tempo. Todos para o mesmo concurso. É só marcar aqui. Aposta surpresa, válida para Sena e Loto. Para quem não tem medo de apostar no escuro. Vocês então tiveram a oportunidade de ver o trabalho da MPM Brasília, a agência mais antiga da capital da República. Haroldo, por final, ainda falando na sua condição de presidente do Sindicato das Agências do Distrito Federal, quantas agências de publicidade existem em Brasília? Atualmente, sindicalizadas, tem em torno de 40 agências. Está havendo uma certa corrida a Brasília de agências, o governo está assinando com concorrências, o mercado vai melhorar em Brasília, os profissionais, vai haver mais mercado para os profissionais de Brasília. Eu acredito que hoje deva ter em torno de 50, 60 agências, principalmente numa grande expectativa aí com a abertura das concorrências do atual governo. Muito obrigado, Haroldo, pela sua participação no programa Intervalo. E assim, mais uma vez, Brasília se fez presente na propaganda brasileira. Boa noite. No próximo segmento de intervalo, Arlérico Jacome conversa com Celso Japiaçu, presidente da Denison Rio, sobre como a agência conseguiu segurar a conta dos refrigerantes da Brahma. Márcio Erlis e as novidades na mídia impressa. José Roberto Itaca Penteado pergunta a Jonas Suassuna, diretor da Zaps Propaganda. Como você começou na propaganda? Uma caçada. Um caçador e seu alvo, Adolf Hitler. Farsa, ou ele queria mesmo matar o Führer? Para os nazistas, somente a tortura pode obrigá-lo a revelar os seus planos. Eu sou um indivíduo livre, vim por minha conta, sou o que o meu passaporte declara. Quando todos pensavam que estava morto, ele consegue escapar, mas a Gestapo não desiste de persegui-lo. Peter O'Toole é o Caçador, filme baseado no romance de Geoffrey Chaucer. Neste domingo, 11h30 da noite. Ginástica, uma prática sadia. A universidade forma profissionais que pesquisam e atuam em favor da população. A falta de recursos e o descaso com o ensino põem em risco o futuro da sociedade. Universidade, não deixe morrer essa solução. No Roda Viva, as ideias e o estilo de trabalho do empresário Emerson Capaz ao vivo. Nesta segunda, 9h30 da noite. O jornalista Arlérico Jacome, da Tribuna da Imprensa, está aqui para apresentar Intervalo Nacional. Em 89, a Brahma foi um dos 10 maiores anunciantes de propaganda no Brasil. Isso está no relatório do Instituto Leda Nielsen. E, recentemente, a empresa mudou completamente todo o seu marketing, transferindo para a Agência Paulista Fischer de Justo a sua conta de cervejas. Todos os produtos de cervejas foram para Fischer de Justos. E os refrigerantes ficaram na Denison Comunicação de Marketing aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, foi um verdadeiro abalo no mercado carioca essa decisão da Brahma, porque as agências que atendiam as cervejas eram todas do Rio. E essa conta muito significativa passou para São Paulo. A Denison salvou, assim, a honra do mercado carioca. Estamos aqui com Celso Japiaçu, presidente da Denison. Celso, como é que foi essa façanha? Bom, não sei se poderia classificar isso de uma façanha. Na verdade, o que nós fizemos ao longo de bastante tempo foi, junto com a Brahma, fazer o diagnóstico correto das necessidades dos produtos da linha de refrigerantes
E quando a Brahma abriu essa concorrência, quer dizer, procurando reposicionar o seu marketing, procurando inclusive ouvir as melhores agências brasileiras, nós também apresentamos as nossas propostas, a nossa visão do problema, e nós ficamos extremamente gratificados, quer dizer, qualquer profissional de propaganda ficaria gratificado, vendo a sua agência ser avaliada junto com 7 das melhores agências de publicidade do país e ser aprovada depois de uma verificação rigorosa feita por profissionais do calibre dos profissionais da Brahma, né? Então, não chega a ser uma façanha, mas foi um trabalho que a gente mostrou a nossa cultura do produto, né? Mostrou o nosso preparo como agência, que foi muito bem entendido, né? pelo grupo executivo e gerencial da Brahma. Bem, vamos então ver um comercial que todos já estão mais do que acostumados, está sendo veiculado nacionalmente, que é o comercial carro-chefe dessa campanha que a Brahma criou para a Guaraná Brahma em cima do tema ecologia. Ele foi dirigido em sua criação por Helena Lopes, redação Silvio Lastmaster, Jorge Barros e Helena Lopes, direção de arte Cristina Murim e Fernando Barcelos, produção Jack Mota, produtora Jodaf, direção João Daniel Ticomiroff, direção de fotografia JB Crepon, trilha Ivan Lins, em cima da música Um Novo Tempo de Ivan Lins. Apesar dos perigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas, pra sobreviver, pra sobreviver, pra Guaraná Brahma, a marca de um novo tempo. Ô Celso, recentemente um telespectador do Intervalo, que é um conhecido meu, é um cirurgião dentista, ele é precursor de implantes laminados no Brasil, Dr. William Saraiva, que adora comerciais e tudo isso, ele vendo essa campanha do Guaraná Brahma, e ele é um adepto de Guaraná, só que ele tomava Guaraná Antártica. E, em função da campanha, ele me confessou que passou a tomar Guaraná Brahma. Você acha que uma campanha chega a ter esse poder? Bom, se eu não acreditasse nisso, eu estava em outra profissão, né? Na verdade, uma campanha de propaganda, ela se destina exatamente a criar para o produto esse gênero de emoção. A propaganda, ela é a comunicação do produto, é a ligação do produto com o seu consumidor-alvo, com as pessoas que estão necessariamente sujeitas a esse tipo de influência da comunicação do produto. Quer dizer, uma campanha de propaganda não só é capaz de fazer as pessoas experimentarem o produto, como também nós todos que trabalhamos nisso e vivemos disso, sabemos que a propaganda, ela é responsável pela vida útil de um produto, né? Na medida em que ela é dosada junto com os outros elementos do chamado marketing mix, na hora que isso tudo é feito, é colocado, balanceado, né? É feito dentro de uma boa receita, né? Onde entra técnica, onde entra sensibilidade artística, onde entra emoção, onde entra, enfim, comunicação, comunicabilidade. Quer dizer, isso transforma a existência de um produto. Eu acredito não só o seu amigo, como uma porção de outras pessoas estão mudando os seus hábitos de consumo de refrigerante diante desta campanha e de outras campanhas também bem sucedidas. Acredito apenas que a nossa, acredito apenas que a nossa, ela é extremamente feliz quando ela identifica e cria uma simbiose emocional com o público jovem ao qual ela se destina. E o Guaraná é um produto que quando fala de ecologia, não parece falso. Qualquer produto feito em laboratório, se falasse em ecologia, não teria a autenticidade que o Guaraná tem. O Guaraná é realmente um produto, um refrigerante ecológico. Celso, veja bem, tudo bem, vocês estão mais do que bem, continuam com os refrigerantes Brahma e vão também atender os refrigerantes Skol, que também são fabricados pela Brahma, acabam
de conquistar com essa lindíssima campanha uma medalha de ouro no Prêmio Colunistas Rio. A Denison foi considerada um dos destaques desse prêmio, mas nós não podemos esquecer de um outro lado. O mercado está meio assustado com essa ida para São Paulo das contas de cerveja, que representam uma verba altamente significativa. E você, independente da Denison, você que há não muito tempo era o presidente da ABT, como é que você está vendo isso a nível de mercado? O que você teria para dizer nesse momento para o mercado especificamente do Rio de Janeiro? Bom, eu pessoalmente, eu tenho uma posição ligeiramente discordante dessa tendência que vê na entrega das contas de cerveja Brahma à ficha e justo, um esvaziamento do mercado do Rio de Janeiro. Pelo contrário, eu vejo que das 4 agências que existiam antes, eram 2 multinacionais e o atendimento da Brahma foi simplificado para 2 agências brasileiras. Eu acho isso um dado extremamente importante, na medida em que mostra claramente que não há necessidade de capital internacional para desenvolver campanhas com talento, campanhas efetivas. O problema de que saiu de 2 agências que têm escritórios montados no Rio de Janeiro, e foi para a ficha, que está vindo para o Rio de Janeiro, eu acho que isso é uma questão de tempo para a ficha montar também uma estrutura muito forte aqui no Rio de Janeiro. Dificilmente uma conta complexa, como é a conta da cerveja da Brahma, pode ser atendida de São Paulo. Eu acredito que a ficha deve estar nos planos dele. Eu ainda não conversei com o Eduardo Ficha, mas acredito que esteja plenamente nas suas intenções montar uma estrutura forte, que dê emprego no Rio de Janeiro, que pague impostos no Rio de Janeiro, de modo que isso não é um esvaziamento de forma alguma. Celso, muito obrigado pela tua vinda aqui no intervalo e até em condições precárias, essa tua garganta aí, quase que a gente teria que fazer uma entrevista por mímica. Parabéns pelo Prêmio Colunistas, pela conquista, mais essa conquista dessa conta tão significativa. E vamos encerrar esse papo de hoje vendo os outros 2 comerciais que fazem parte dessa campanha, que são o Armadilha e o Árvore. Apesar dos perigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos. Guaraná Brahma, a marca de um novo tempo. No novo tempo, apesar dos perigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra sobreviver, pra sobreviver. Guaraná Brahma, a marca de um novo tempo. E aqui está Márcia Erlich para falar sobre mídia impressa. Toda vez que você compra um shampoo da Mônica, ou um biscoito do Snoopy, ou uma camiseta do Batman, um lençol do Mickey, ou mesmo uma espada do Jaspion, você está comprando um produto que está utilizando um sistema que no meio de marketing leva o nome de licenciamento, ou em inglês, como se usa muito, licensing. Pois o licenciamento movimentou ano passado no Brasil alguma coisa como 350 milhões de dólares, sendo que pelo menos a terça parte pela indústria de brinquedos. Hoje, até mesmo as imagens de Marilyn Monroe, Chaplin ou James Dean só podem ser usadas se pagarem pelo licenciamento. Se não pagar, é pirataria. E esse ano, quem vem com força total no licensing é o Coelho Pernalonga, o louquésimo Bugs Bunny, que está completando 50 anos de idade e que vocês estão vendo aí no selo que lhe dá o Happy Birthday de 50. A Warner, que detém os direitos de licenciamento do Pernalonga, está tão otimista com a comemoração do aniversário do Coelho que escolheu 12 desenhistas de todo o mundo, inclusive do Brasil, o desenhista Vicente Previato, para participar de um treinamento em Paris, onde eles aprenderam tudo sobre o jeitão do Pernalonga para adaptar aquela figurinha em qualquer tipo de produto, de formato e de posição, sem que o desenho precise ir aos Estados Unidos para aprovação da matriz. Portanto, o Pernalonga vem aí. Prepare-se, porque se bobear, nem a cenoura que vocês compram no supermercado vai escapar. E já que a gente está falando de produtos para crianças, vale a pena perguntar, vocês sabiam que nos Estados Unidos e na Europa
Existem leis rigorosíssimas para controlar a tinta que é usada na impressão das embalagens e na pintura dos produtos destinados à criança. É que a tinta normal contém metais pesados, como chumbo e mercúrio, que fazem mal à saúde. E criança pequena, todo mundo sabe, adora botar na boca tudo o que bate nas mãos dela. No Brasil, para variar, esse controle não existe, ou pelo menos não com tanta seriedade. Mas as fábricas que pretendem exportar seus produtos têm que provar lá fora que até as suas embalagens atendem às exigências da lei deles. Por isso é que uma fabricante de tintas brasileira, a Cromos, lançou agora a primeira tinta nacional especialmente desenvolvida para embalagens de alimentos e brinquedos, ou seja, que não deixem ficar o cheiro da tinta e tenha um baixo nível de metais pesados. O gerente de marketing da Cromos, o publicitário Márcio Mascarenhas, chegou a me mandar esta embalagem da tinta para mostrar que, para também não contaminar a tinta que vem lá dentro, o balde usado é do tipo aprovado, inclusive para alimentos. Eu confesso a vocês que fiquei assustado quando eu soube que até neste controle de produtos infantis impressos nós estamos atrasados em relação ao mercado externo. E já que o meu tema no intervalo é falar de peças impressas, eu deixo aqui a sugestão ao governo, aos órgãos de defesa do consumidor e a quem mais de direito. Antes que aconteça que o mesmo produto seja exportado com uma pintura e uma embalagem mais protegidas, e para o mercado interno venha com outra tinta, mais barata e menos segura, vamos dar uma olhada nessa legislação? José Roberto Itacar Penteado pergunta agora, como você começou na propaganda? Nosso convidado hoje é o Jonas Suassuna. Ele é diretor-presidente da Zapt Propaganda. E para provar que muitas vezes os comerciais, eu diria até que na maioria das vezes os comerciais da agência são mais conhecidos do que a própria agência, vocês vão ver imediatamente alguns comerciais da Zapt Propaganda. E agora, Freud explica. Paranoia com segurança? No Residencial Portal da Barra tem guarita e circuito fechado de TV. Crises com empregados? Nem pensar. Lá tem um avançado sistema de serviços. Neurose de engordar? Temos clube de esportes privativo. Crise financeira? O financiamento é pela Caixa. A entrega das chaves em janeiro. Garanta já seu apartamento de 1 ou 2 quartos. Residencial Portal da Barra, a melhor terapia para suas crises residenciais. Computerware, o seu revendedor Microtech. 210-3172. Se você anda por aí atrás de móveis novos ou renovados para seu escritório, chega de dúvidas. Casa Nem Mais Um Passo. Praça da República 6163. Telefone 224-1815. Jonas, conte alguma coisa para nós sobre esses 3 comerciais da Zapt Propaganda que nós acabamos de ver. Essa coisa de muitas vezes os comerciais serem mais conhecidos do que a agência, isso é uma coisa que a gente realmente espera que seja por enquanto. Agora, o processo de criação da Zapt é sempre tentar estabelecer um diferencial para os seus clientes. Né? Então, esses comerciais que a gente acabou de ver têm exatamente esse perfil. O primeiro deles, que foi um lançamento imobiliário de um apart-hotel, e a gente tinha como proposta fazer uma coisa extremamente diferenciada. E aí a gente contou com uma boa produção, um bom ator, e acabou tendo mais do que um comercial competente, um comercial bastante vendedor e que deu para o cliente o resultado esperado. Além disso, a gente, os outros 2 comerciais, como vocês viram, foram comerciais de 15 segundos para 2 clientes que nunca tinham frequentado a mídia eletrônica. Então a gente utilizou, num caso da Computerware, um comercial em que estabelecia uma coisa de marca, que posteriormente serviu para pontuar os comerciais de varejo dele. E o segundo foi para Casa Nem Mais Um Passo, que foi o nosso primeiro cliente da agência. Então foi o primeiro cliente a entregar a conta para nós, há 5 anos atrás. E a gente, mais que como uma homenagem, fez um comercial, tentou viabilizar um comercial extremamente em cima da própria proposta, né? Casa Nem Mais Um Passo, incrível que pareça, não é nome de funerária, é o nome de uma empresa que vende equipamentos para escritório, móveis para escritório.
Então a gente trabalhou exatamente em cima do nome Nem Mais Um Passo, resgatando o próprio conceito da criação do nome de Roberto. Jonas, como é que você começou a trabalhar em propaganda? Essa é uma história extremamente engraçada. Eu não sou, digamos, eu não nasci dentro de uma agência de propaganda. A minha agência não foi criada a partir de uma dissidência de outra agência, né? Eu, pessoalmente, vinha de cliente, tive uma experiência de cliente e comecei uma agência sem a coisa mais importante que tem numa agência, que era cliente. E contei com uma boa equipe nesse tempo. Enfim, a Zapt tem, como eu já disse, nesses 5 anos, tendo uma grande sorte de ter contado com pessoas extremamente competentes trabalhando com ela. E a gente, nesse período, estabeleceu um conceito diferente, até a partir do próprio nome da agência, né? Quando nós fomos criar a Zapt, o primeiro problema foi o nome dessa agência, né? Então você via que antes as pessoas ou botavam o seu próprio nome. Eu me chamo Suassuna, já viu que não ia ser uma combinação muito boa, uma agência chamada Suassuna. E depois a própria inicial dos seus donos. Então a gente preferiu estabelecer desde o primeiro, a partir do nome, um conceito, né? Um conceito de uma agência rápida, um conceito de uma agência que participasse ativamente do negócio do cliente, que tivesse enfim, um envolvimento muito maior do que só fazer anúncios. Então, o nome foi criado a partir dessa postura da agência, de ter a preocupação de ter um envolvimento muito maior com os seus clientes. Então, eu acho que é isso que a agência tem feito desde então, né? Tentado ser uma agência que trabalhasse muito próximo dos seus clientes. Acho que até por um conceito de já ter sido cliente e não ter encontrado isso nas agências que me atendiam. Jonas Suassuna, muito obrigado. Até a próxima. Eu que te agradeço, Roberto. Obrigado, senhora. Se você quer participar de Intervalo, dando opiniões ou sugestões de reportagens, escreva para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro. E até a próxima.